Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo do nosso IL Flash de hoje é um artigo um tanto polêmico, um artigo do Gabriel Williams, que faz a sua estreia como contribuinte, escrevendo como colaborador do Instituto Liberal, articulista do nosso Instituto, com o artigo "Com o silêncio dos moderados, nossa pretensa primavera liberal pode acabar ainda em seu alvorecer". O texto é uma crítica direta aos setores mais barulhentos e mais antiliberais do movimento bolsonarista, ou da base de apoio de sustentação do governo, que o autor considera que, por interesse na própria sobrevivência, na sobrevivência das próprias ideias, das próprias pautas dentro do governo, os liberais devem pressionar. Os liberais devem apontar o dedo para toda a tendência antiliberal, onde quer que ela apareça, todo tipo de discurso mais autoritário, mais pró-sociedade fechada, em prol da sua agenda, dos seus propósitos, sem se tornar capachos de nenhuma corrente autoritária, mesmo que por razões meramente pragmáticas ou utilitaristas. Então ele diz, olha, um governo tem que ser constantemente criticado. Nós não podemos aceitar o discurso de quem diz o governo tem que ser santificado, tem que estar imune a todas as críticas, a todos os ataques. Isto é um pensamento antiliberal. Liberalismo, por excelência, é uma força de pressão, de fiscalização do governo. É um tipo de crítica que tem aparecido no IL através de vários articulistas, e o Gabriel veio se somar a essa linha de raciocínio, a essa linha de argumentação. Mas ele também diz que é um reducionismo burro, idiota, chamar os eleitores e apoiadores de Bolsonaro, inclusive os liberais que apoiaram a eleição do governo, de fascistas. E não há nenhuma paridade entre este fenômeno que acontece hoje político no Brasil e o fascismo, por exemplo, o fascismo original, o fascismo italiano. Não há nenhuma proximidade entre essas correntes. E esse reducionismo bobo e idiota também faz parte do próximo artigo da lista, em que o autor tenta apontar quem são os verdadeiros fascistas, ou por outra, aqueles que hoje no debate público brasileiro, que às vezes nem parece um debate, né, são mais parecidos efetivamente com o fascismo. É o seu artigo "Quem são os verdadeiros fascistas?". O autor é o Sérgio Alves de Oliveira, que também já vem escrevendo para o Instituto Liberal há algum tempo. O que ele coloca é que as esquerdas que pregam ativamente no Brasil coisas como a manutenção absoluta da CLT, manutenção das empresas estatais, elas se aproximam muito mais de teses socialistas, por exemplo, as teses do socialismo fabiano, que defendia no Reino Unido a manutenção de setores estratégicos, de vários setores da economia sob controle do Estado. Então eles se aproximam muito mais do fascismo, que é justamente essa prevalência do Estado sobre as esferas da vida e as esferas da economia, do que as chamadas direitas ou os chamados liberais. Inclusive os pontos de vista sustentados aqui pelo nosso Instituto, que não foi poucas vezes chamado de fascista, o que é um paradoxo absoluto, absurdo, porque nada mais contrário ao fascismo do que o liberalismo. Afinal de contas, regimes fascistoides, ao menos, que embora não fossem fascistas no sentido clássico, mas eram muito mais próximos da onda fascista dos anos 30, a exemplo do regime no Brasil de Getúlio Vargas, eram muito mais ligados, acabaram sendo muito mais ligados às teses econômicas da esquerda do que o contrário. Basta a gente perceber que a CLT de Vargas é mais defendida por quem hoje? Pelas esquerdas, como nós acabamos de falar. Vargas foi apoiado na eleição de 50 pelos comunistas. Então existe uma relação, apesar da oposição circunstancial e de interesse por poder, existe uma relação muito mais próxima ideologicamente, muito mais semelhante ideologicamente entre o fascismo e as esquerdas do que entre o fascismo e os liberais. Uma coisa básica, mas que muita gente insiste em negar sistematicamente. Essa esquerda, que é autoritária e por isso se parece com os fascistas, tem tentado retomar o poder na Argentina. E nessa linha vai o meu artigo, abordando essa provocação, dessa notícia da vantagem que as esquerdas associadas ao peronismo, que também era a versão do varguismo, a versão do nacional-populismo latino-americano na Argentina, em torno da figura de Juan Domingos Perón,
Eles vêm tentando retomar o poder lá e esse foi o mote, essa foi a provocação para o meu artigo. Será que as pessoas realmente entenderam o que é o bolivarianismo? A provocação para o artigo foi a seguinte, mais especificamente. O Alberto Fernandes, que é o candidato peronista, apoiado pela Cristina Kirchner, que foi presidente da Argentina, ajudou a mergulhar a Argentina no caos e no buraco econômico em que se encontra, e que é aliada do Foro de São Paulo, aliança de partidos de extrema esquerda fundada pelo PT no Brasil e pelo Partido Comunista de Cuba, e que teve também o Partido Socialista Unificado da Venezuela de Hugo Chávez como seu integrante desde o começo da sua trajetória em 1990, e que é acusada de vários crimes, investigada. Esse Alberto Fernandes, que está em vantagem nas pesquisas, que ganhou as primárias eleitorais na Argentina contra o Maurício Macri, foi objeto de comentário do jornalista William Vac no seu canal do YouTube. O William Vac disse que tanto o Bolsonaro quanto o Alberto Fernandes, que vem trocando farpas há algum tempo, Bolsonaro apoiando enfaticamente a candidatura de Macri, o que é uma saída da neutralidade na eleição de um país vizinho, que não é comum na trajetória brasileira, e o Fernandes atacando o Bolsonaro abertamente, dizendo que o Bolsonaro é homofóbico, racista, etc, 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 aquela coisa que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil contra ele. Eles precisarão entender na prática, na política prática, nas relações diplomáticas, que a Argentina e o Brasil são parceiros fundamentais, sobretudo por conta da sua posição geográfica e do seu pertencimento ao mesmo bloco econômico. Portanto, será necessário, apesar das diferenças e das rivalidades entre os presidentes, será necessário que esses países tenham relações, eles vão ter que construir relações. Ele disse basicamente isso. E eu concordo, isso é um imperativo dos fatos, e os próprios dois presidentes já deram declarações no sentido de que essas relações se manterão normalmente. No entanto, o William Vac comentou também que as diferenças entre os presidentes são diferenças ideológicas, que as nossas diferenças ideológicas, ou seja, o fato de que o Brasil optou pela direita, optou por Bolsonaro, e a Argentina está optando, pelo menos por enquanto, pela extrema esquerda de Cristina Kirchner com o seu fantoche, né? Essa diferença entre essas duas opções seria uma diferença ideológica. A nossa diferença para com eles é uma diferença ideológica meramente. E o que eu coloco no artigo, que me parece que esta forma de entender as coisas, que não é exclusiva do William Vac, é um pouco equivocada ou bastante equivocada, porque é preciso levar em consideração que nós estamos falando de criminosos autoritários que atentam contra as instituições democráticas, que patrocinam ditaduras mundo afora. Cristina Kirchner é investigada pelo sumiço de um promotor que faria uma denúncia contra ela e contra outras pessoas investigadas dos círculos de poder na Argentina. Então, a quantidade de podres e de imundície que cerca esse pensamento tirânico que é o socialismo bolivariano da extrema esquerda latino-americana difere de uma pessoa que defenda ideias, pura e simplesmente, porque eles não defendem apenas ideias, eles defendem um projeto criminoso de poder. Então isso precisa ficar claro. Se as pessoas não entenderam essa diferença moral ainda entre uma pessoa que defende ideias e alguém que faz parte desse bloco bolivariano, é porque não entenderam ainda o que efetivamente é esse movimento bolivariano, o que efetivamente é esse socialismo do século XXI. Na verdade, socialismo do século XXI, 20, 23, porque o socialismo será sempre a mesma porcaria, né? Se uns negam a razoabilidade em prol dessas teses socialistas nas questões econômicas e nas questões políticas, também tem aqueles que querem pontificar de maneira irrazoável em matéria de ciência. E sobre isso vai a crítica, também polêmica, do João Luiz Mauad no seu artigo Aquecimento Global, quando o jornal Washington Post tentou fazer ciência. A crítica do Mauad vai contra o que ele considera o autoritarismo do Washington Post, esse jornal americano que estampou nas manchetes uma crítica contra quem discorda do alarmismo que muitos criam em torno, inclusive associações científicas, em torno do fenômeno do aquecimento global, dizendo que o ser humano vai destruir a natureza, que nós estamos caminhando para o apocalipse, etc, etc, etc. O Mauad coloca que quem bate o martelo e diz, olha, quem discorda disso é um herege, né? Está se comportando de maneira autoritária, tentando calar a discussão do assunto, porque existem cientistas que divergem desses índices e desses raciocínios extremados a respeito da questão. E esses cientistas precisam ter as suas vozes ouvidas. É isso basicamente que o Mauad coloca no seu artigo. Uma crítica que a ciência, né, ou uma pseudociência, assuma para si o modus operandi de outras esferas autoritárias e outras questões e outros ramos do pensar humano.
A caminho da liberdade, sem ficar questionando heresias, né? Ao contrário, sem procurar excomungar quem diverge, a caminho da liberdade no campo econômico, vai a medida provisória da liberdade econômica que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, comentando esta e outras conquistas, nós acabamos de ter o anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o projeto do governo é privatizar 17 empresas estatais, e foi dada uma lista que inclui os Correios, a Casa da Moeda e uma série de outras empresas, outros gigantes estatais precisam ser desmontados, precisam ser tirados das mãos do Estado, que não foi criado, que não surgiu para ser empresário, pela boa e velha teoria liberal clássica. O Pedro Henrique Alves aborda o seu artigo: se Bolsonaro quer um Estado fascista, está fazendo tudo errado, né? Não é preciso dizer muita coisa. A crítica dele vai nesse ponto. As pessoas que acham que nós estamos caminhando para um regime fascista, insistem em fazer comparações absurdas, como nós comentamos quando nós falamos daquele artigo do Sérgio Alves de Oliveira sobre a proximidade ideológica entre as esquerdas e o fascismo. Elas estão olhando para o lado errado, elas estão vendo as coisas de maneira equivocada, de maneira confusa, porque o que se faz do ponto de vista econômico no governo Bolsonaro, até o momento, o que se desenha é um movimento antifascista, um movimento anticoncentração de poderes na mão do Estado e dá mais liberdade de empreender, de negociar, de construir economicamente a sua vida ao cidadão, ao indivíduo, ao empreendedor. Portanto, à iniciativa privada. Fascistoide é a postura, novamente, da esquerda, quando ela não aceita e não admite que ela quer controlar a possibilidade da divergência, mesmo não estando mais no poder executivo do Brasil. Sobre isso trata o artigo do João César de Mello, o discurso de ódio até contra os arrependidos. Para quem não sabe, a Carta Capital, a famigerada Carta Capital, a revista mais petista do Brasil, assumidamente, publicou um texto com o seguinte título: arrependidos que ajudaram a colocar Bolsonaro no poder não merecem perdão. E colocou uma imagem do José Padilha, o cineasta que é contra o PT, apoiou ali a candidatura de Bolsonaro e estaria arrependido. Então, o texto da Carta Capital, ele tenta atacar e alvejar, descredibilizar pessoas que, por algum motivo, se arrependeram do seu voto em Bolsonaro, né? Ficaram chateadas com atitudes do presidente, enfim, apoiaram o impeachment da Dilma e não apoiaram, não estão satisfeitas com o que veio depois. É legítimo, respeitamos as opiniões das pessoas que não estão satisfeitas, muito embora acreditemos que entre Bolsonaro e Haddad não havia opção, né? E o Instituto Liberal, a totalidade dos seus articulistas, entendeu que não era possível votar no PT. Essa foi uma posição praticamente institucional, por conta das ameaças que o PT representa aos princípios liberais democráticos. Então, esse tipo de raciocínio da esquerda, querendo controlar, rotular, demonizar as pessoas que se arrependem do que fizeram, é um tipo de ânsia por controle que nós lamentamos. E tem muito mais a ver com o fascismo do que essas medidas que o governo Bolsonaro vem tomando, pelo menos especificamente no campo da economia. Além de autoritarismo, existe na esquerda também muito de hipocrisia, profunda hipocrisia. E é atacando essa hipocrisia que o Leonardo Corrêa assume a liderança do nosso IL Flash de hoje com seu texto Marcelo Freixo, PSOL e o Luxo. Nos últimos dias, quando esse artigo foi escrito, o deputado Marcelo Freixo, que é o deputado do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, um partido que é paradoxal no próprio nome, porque não existe liberdade no socialismo, o senhor Marcelo Freixo esteve no Copacabana Palace, desfrutando do luxo do Copacabana Palace, né, das piscinas luxuosas do Copacabana Palace, e aí muitas vezes começou a criticar, puxa vida, um sujeito que defende o socialismo, defende as esquerdas, né? Um sujeito desfrutando ali das benesses do luxo do capitalismo que as elites costumam aproveitar, né? Aqueles que têm mais recursos costumam aproveitar, que hipocrisia, que coisa ridícula. E aí o Marcelo Freixo se manifestou nas suas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, quem nasceu em São Gonçalo não pode frequentar os espaços da elite? Colonial. Quem é de esquerda não pode ir num espaço sofisticado? Tosco, disse o Freixo, né? Querendo dizer que não é porque ele tem ideias de esquerda que ele tem que se privar de frequentar espaços como os espaços luxuosos do Copacabana Palace, que são reservados naturalmente a quem tem mais recursos financeiros, faz parte da dinâmica da sociedade. E o nosso Leonardo Corrêa
aponta a hipocrisia desse tipo de discurso, porque tudo bem, não é contraditório, não é absurdo uma pessoa que tem determinadas ideias, né, ela poder frequentar um espaço mais luxuoso. Mas acontece que esse espaço luxuoso e as benesses que são oferecidas, tudo isso só é possível justamente por conta do capitalismo e da economia de mercado. É por isso que tem a piadinha, a famosa piadinha do socialista de iPhone. É absolutamente absurdo o socialista usar iPhone. Por quê? Porque é o capitalismo, a economia de mercado que propiciou o desenvolvimento e a massificação desse tipo de equipamento, desse tipo de tecnologia. Então, no mínimo, esse pessoal deveria botar a mão na consciência e refletir, puxa vida, será que faz sentido eu estar me beneficiando, eu estar desfrutando de tantos benefícios do capitalismo, sendo o seu maior inimigo? Esse foi o nosso IL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos, semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.